Você já pensou no seu propósito? Tem pessoas que confundem propósito com objetivo. Objetivo de vida é muito diferente do que um propósito. O propósito está ligado à essência divina em nós. É aquilo que Deus nos chamou e nos capacitou para fazermos aqui nessa terra. Muitas pessoas têm objetivos, né? E acham que o propósito dela está ligado a ela ser uma cantora, um pastor, um jogador de futebol, um influencer que está na moda, e acha que isso tudo aí faz parte do propósito. E nem sempre é, isso pode ser um objetivo que é diferente e que muitas vezes aprisiona as pessoas, porque ele tem uma máscara de propósito, mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? E às vezes esses objetivos, a pessoa fica tão focada e bitolada nisso que ela nunca alcança e ela também não se permite explorar outras opções. Ela olha só para aquilo. E o propósito, não. O propósito, ele é algo que vem da nossa essência. É aquilo que está ligado aos céus, ao eterno. O propósito, ele está ligado àquilo que o eterno tem nos capacitado para fazermos. E interessante que, às vezes, há pessoas que ficam atirando para tudo quanto é lado ou procurando e têm um compromisso todo dia, qual que é o meu propósito, que elas não conseguem ver, e elas esquecem que nós somos moldados ao longo do caminho, ao longo da trajetória, nós somos tratados, nós somos lapidados, quem se deixa, obviamente, né, que quanto mais você resistir, mais longe você fica, né? Que às vezes assim as coisas ainda estão nuviadas, se tá tudo nuviado, aquele nevoeiro, é porque você ainda tem coisas para curar, né? É quando o propósito ele começa a surgir e nós começamos a entender ele, quando nós estamos maduros emocionalmente, maduros espiritualmente, né? Aí o propósito ele começa a ser desvendado, ele começa a aparecer, ele começa a surgir, nós começamos a entender. Porque não adianta, e olha que eu já vi isso acontecer, da pessoa receber o passo a passo do chamado dela, do propósito, qual ela foi capacitada, qual ela foi, sabe, não é armada a palavra correta, mas ela foi ali, colocado todos os instrumentos, foi dado a ela para que ela fizesse aquele propósito, mas ela não estava preparada. E aí o que ela fez? Quando ela viu aquilo tudo, ela abandonou. Por quê? Porque o ego dela estava ligado às coisas dessa terra, né? Então, abandonou por riqueza. E é aquela história que a palavra fala, por tesouros que a traça e a ferrugem corrói, entendeu? Porque aquilo que o Eterno tinha para ela era muito maior, mas era espiritual, né? E é interessante porque a palavra diz que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E ao longo desse período, dessa trajetória, entra Romanos 8:28, né? Que tudo vai cooperando para o nosso desenvolvimento emocional, espiritual, de acordo com aquilo que nós fomos chamados a fazer. Olha que lindo, não é mesmo? Aí entra quando você começa a ser capacitado, a ser forjado, a ser equipado para aquilo que você foi chamar. Aquela nuvem vai se dispersando e as coisas vão fazendo muito sentido e você vai entendendo qual era o seu propósito. E aí, às vezes, você para e olha assim, nossa, era isso desde o início? Era, né? Era isso. Mas por que eu não pude fazer lá? Porque nós não estávamos preparados, né? E o Eterno, ele é um Criador paciente. Ele cuida, Ele zela por todos nós, não é mesmo? Então, ao invés de nós ficarmos bitolados com o serviço que vamos prestar, tente estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa,
com as habilidades certas, que o Eterno faça. Ah, mas Rosângela, como é que eu vou saber se é o momento, se está na hora? Deixe-se moldar pelo Eterno. Aceite ser corrigido, aceite ser lapidado, né? Aceite ser transformado. Abra mão de suas crenças limitantes, abra mão das suas filosofias, da sua rigidez, né? Que a palavra de Deus diz que o homem de dura cerviz, que é constantemente corrigido, de repente ele é aniquilado, né? Sem que haja oportunidade. Então, deixe-se transformar pelo Eterno. E aí você vai colher os frutos de estar servindo a Ele no lugar certo, na hora certa, da forma certa que você foi chamado. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.